Ok, agora a sexta trombeta. Nós estamos aqui na Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 9, e nós vamos chegar aqui no versículo 13. Bem antes de lidar com a sexta trombeta, alguém contou o número de vezes que tem as palavras a terça parte em capítulo 8 e tem 11 vezes. Nós vamos ver uma outra vez aqui em capítulo 9, na verdade versículo 18, se você quiser olhar, que dá o número 12. Então eu falei 10, eu errei, é 11, e agora tem mais uma vez aqui em capítulo 9, se não me engano. Se vocês encontrarem outra vez, me falem, porque pode ser que eu pulei uma vez, eu não vi, mas se eu entendi certinho, tem 12 vezes aqui essas palavras, a terça parte. Acabamos de ver esses gafanhotos com esse rei, que eu digo provavelmente não é um demônio, provavelmente é um anjo. Você pode comparar isso com Apocalipse 20, porque Apocalipse 20 mostra umas outras coisas sobre esse que tem a chave do poço do abismo. Mas agora, vamos ver essa sexta trombeta, tá? Apocalipse 9, 13 diz: "E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E eu vi o número deles. Eu vi aqui agora a outra terça parte, versículo 15. Então, tem outro número ainda. Versículo 17: "E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre." Uau! Versículo 18: "Por estes três foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Porque o poder deles está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes às serpentes e têm cabeças e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos." E assim termina capítulo 9 de Apocalipse. Mas não termina a sexta trombeta. Capítulos 10 e 11 também fazem parte disso, porque a sétima trombeta se encontra somente em capítulo 11, versículo 15, tá? Então, vamos ver essa primeira parte hoje à noite da sexta trombeta. Voltando para o versículo 3, e diz: "E tocou o sexto anjo a sua trombeta. E ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus." Então, esse altar no céu, no templo no céu, de incenso, tem pontas, ok? E esse anjo toca, e é uma voz que João, que estava vendo essa visão, ele ouviu vindo dessas quatro pontas do altar de ouro diante de Deus. Versículo 14: "A qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates." Em capítulo 7, a gente já viu um grupo de 4 anjos segurando o vento. Aqui tem 4 anjos presos junto ao rio
ao grande rio Eufrates. E eu não tenho um mapa aqui, mas o rio Eufrates divide a terra entre onde tem Israel e essas nações muçulmanas, e do outro lado vai até a China. Então, algo interessante aqui a Bíblia fala, diz, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Eu li um homem dizendo que, sendo presos, esses anjos têm que ser demônios, não são igual aos outros, são presos lá. Foram soltos, versículo 15, os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matar a terça parte dos homens. Então, aqui é interessante, quando diz hora, dia, mês, ano, eu estou vendo aqui uma forma de Deus dizer, eu não vou falar para você o momento exato, mas há um momento exato preparado para esses anjos, demônios, que estão preparados para isso. E o que é que esses anjos vão fazer? Diz aqui, eles vão matar a terça parte dos homens. Então, a terça parte de muita coisa foi destruída no capítulo anterior. Agora, os homens vão começar a morrer. Aqui, versículo 15. Agora, versículo 16. Coisa fica mais estranha ainda. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E eu vi o número deles. Agora, o que é isso? Esse exército de 200 milhões, o que é isso? Nós sabemos que do outro lado do rio Eufrates tem a China, né? E outros, tem a Índia por lá também, tudo isso, onde há grandes populações de pessoas. China tem um exército enorme. Eu não sei o que Deus vai permitir, mas há uma preparação aqui para algo enorme. Só que esses cavaleiros têm uns cavalos sobrenaturais. Já vimos esses gafanhotos sobrenaturais. Agora, esses cavalos, note aqui comigo, irmãos, versículo 17. E assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Então, eu estou imaginando, parece um cavalo, mas tem algo como, sabe, a armadura de uma couraça, alguma coisa de um soldado, mas também como um dragão, podendo cuspir fogo, algo assim. É estranho, novamente, uma imagem estranha. Como eu falei, eu estava seguindo bem o livro de Apocalipse, vendo coisas, saraiva e fogo, e sabe, coisas acontecendo na água, vulcão, asteroide, tá bom, tudo isso a gente vê, essas coisas talvez mais radical aqui, mas a gente vê basicamente essas coisas, não são tão estranhas. Até saraiva grande, de vez em quando cai. Eu me lembro de uma mulher, e um pedaço de granizo muito grande quebrou o teto, o forro e a mesa na casa dela. Puf, e quebrou. Eu lembro, no estado de Texas, se eu não me engano. Às vezes até coisas assim acontecem, às vezes. Mas agora nós estamos vendo, no início de capítulo 9, esses gafanhotos sobrenaturais, e agora esses cavalos que estão cuspindo enxofre e fogo e fumaça. Que é isso? Versículo 18. Por estes 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas, porque o poder deles está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes às serpentes e têm cabeças e
com elas danificam. Provavelmente alguém que acha que os gafanhotos são helicópteros, acha que esses aqui são tanques. Eu não sei. As pessoas falam o seguinte, por que as pessoas dão essas interpretações? Porque essas pessoas estão imaginando João vendo o futuro. Se você fosse João e você nunca nem teve eletricidade, energia, sabe? Energiza. Você nunca teve. E daí você vê um helicóptero passando, ou um tanque passando, com fogo e tudo. Como é que você vai interpretar? Como que você vai chamar isso? Então as pessoas falam, talvez João, vendo essas coisas, interpretasse assim, então são gafanhotos e cavalos. Eu não estou dando essa interpretação, eu estou dizendo que há pessoas que falam assim, sobre esse tipo de coisa. Eu prefiro ver aqui coisas sobrenaturais, porque fala do abismo e essa ideia de danificar ou machucar os homens sem matar os homens na primeira parte desse capítulo, que não é o que um helicóptero vai fazer, o helicóptero mata mesmo. E aqui agora com esses cavalos é um exército enorme, 200 milhões. E tem a ver com o rio Eufrates. Tá. Versículo 20 diz, eu não sei se eu li versículo 19, porque o poder deles está na sua boca e nas suas caudas. Sim, eu li. Porquanto as suas caudas não são semelhantes às serpentes e têm cabeças e com elas danificam. Agora versículo 20. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E idolatria assim não é tão comum hoje em dia, ainda existe. Eu não vejo muito isso por aqui em Rondônia, mas eu lembro em São Paulo, eu via várias lojas e só vendiam ídolos. Só em São Paulo. Eu lembro disso, eu me lembro de era uma cabeça e tinha coisas bem vermelhas aqui embaixo dos olhos, com dentes. Quem já viu esse negócio aqui no Brasil? Vocês são daqui, né? Mas lá eu vi muito isso em São Paulo. E tinha loja, tinha prateleiras e prateleiras com isso. Eu não sei como que vai ser o mundo durante a tribulação, mas eu sei que quando um país rejeita a verdade da Bíblia, normalmente vai para ateísmo. E depois do ateísmo entra o paganismo. E nós estamos vendo isso. Por exemplo, na Europa tinha cristianismo de uma forma bem forte. Cristianismo foi largado. Agora, ou depois, surgiu ateísmo. No fim de 1700 e alguma coisa, começou a surgir essa ideia, Deus não existe, a ciência é importante. Ficou mais forte ainda, 1800, esse século, e 1900 e agora 2000. Mas agora estamos vendo uma entrada forte de muçulmanos. Muçulmanos é uma religião pagã. E com isso, pessoas querendo voltar para religiões do pessoal, hinduísmo, essas coisas estão infiltrando. Pode ser que haverá um movimento de ídolos novamente na Terra, porque infelizmente a humanidade, ele vai para essas coisas. Eu acho incrível como você pode ter pessoas como Adão e Noé e Moisés e Abraão e tanta luz, e ainda tem pessoas querendo adorar um Deus que tem um rosto de um peixe, como os filisteus, etc. Coisa que não faz sentido. Mas existia isso e ainda existe hoje, e aparentemente vai existir algo parecido durante a tribulação, pelo menos em certos lugares do mundo. Versículo 21, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. E na verdade, deixa eu só incluir outra coisa, a igreja católica está cheia disso. As pessoas vão orando diante de ídolos, essas estátuas de Jesus, de Maria, ou de outros que eles chamam de santos.
Enfim, aqui há uma ênfase, versículo 20 diz, não se arrependeram. E versículo 21 diz, não se arrependeram. Novamente, nós estamos vendo Jesus enfatizando aqui o seguinte: esse julgamento é justo. É justo. Ele não precisou fazer tudo isso. Ele decidiu fazer isso para mostrar, até com tudo isso, o povo ainda não tem arrependimento. E isso está ficando cada vez mais notável no nosso mundo, por meio da internet. Eu vejo pessoas descrentes entrando nos sites dos crentes, e onde tem lugar para escrever comentário, escrevem coisas tão feias, e um monte de sujeira, imundícia, coisa que não presta, ninguém deve ler, rejeitando todos os ótimos argumentos de pessoas que acreditam na Bíblia, não querendo ouvir. É como, por exemplo, eu falei para vocês esses dias que há um rapaz, agora está com uns 20 ou 30 alguns anos de idade, ele é o filho de um dos pastores mais famosos nos Estados Unidos, e ele se tornou ateu, e ele fala um monte de besteira, não sei se é o TikTok, alguma coisa na internet, e ele tem mais do que 1 milhão de seguidores. E ele só fala besteira contra Deus, contra a igreja, contra Jesus, contra a Bíblia, né? E tipo, eu fico pensando, como é que esse rapaz consegue chegar a esse nível de cegueira, que quando ele tem um pai que é um pastor, que consegue ensinar tanta coisa da Bíblia tão bem, o que aconteceu? Mas quando você rejeita a verdade aqui, você fica cego mesmo, e você acaba não enxergando a verdade. Eu conversei com uma irmã da nossa igreja esses dias, e ela falou, eu imaginava que evangelizar seria difícil. Ela falou, mas eu nunca imaginei que ia ser tão difícil, porque há pessoas que, não importa o que você fala, a pessoa não entende o Evangelho, não compreende o Evangelho, e acaba rejeitando o Evangelho. E infelizmente existe muito isso, há uma cegueira extremamente forte. E aqui a Bíblia está dizendo, haverá fogo, fumaça, enxofre, até seres sobrenaturais, coisas acontecendo no céu e na terra e no mar, a terça parte dos homens morrendo, tudo isso, e ainda os homens não vão se arrepender, vão levantar a mão assim para Deus, vão dizer, eu rejeito a Bíblia, eu rejeito Jesus, eu rejeito a salvação, eu rejeito tudo isso, o Senhor manda o que quiser, eu não vou mudar. Infelizmente já vemos isso até um certo ponto aqui na terra, e aparentemente vai piorar. Faz-me lembrar da pessoa que eu mencionei ontem no culto, Judas Iscariotes. Andava com Jesus, recebia até autoridade para expulsar demônios e acabou traindo Jesus. Como, Judas, você pode fazer isso? E só depois do erro, ele acabou se arrependendo, mas já era muito tarde. Ele não tinha fé em Jesus e acabou se enforcando. Coisa bem triste, bem triste. Então nós estamos vendo essa falta de arrependimento durante a grande tribulação. Na próxima aula, vou terminar aqui, na próxima aula nós vamos continuar vendo algumas coisas aqui da sexta trombeta. Se vocês puderem, leiam capítulos 10 e 11 de Apocalipse. Vocês também podem ler a apostila, e eu vou voltar para a apostila semana que vem. Mas vocês vão ver umas coisas bem interessantes aqui em capítulos 10 e 11, tá bom?